já transportei muita coisa esquisita sem saber, mas nada me deixou como esse caminhão. O caminhão chegou no pátio numa segunda-feira de céu fechado. Nem era meu turno naquele dia, mas acabei ajudando porque o mecânico estava sozinho. O veículo tinha sido achado parado num atalho de terra batida entre Catalão e Cumari. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma marca no chão. Parecia estacionado por alguém que simplesmente levantou, saiu andando e sumiu. Quem viu primeiro foi um rapaz da roça ali perto que chamou o dono da oficina. Ele, por sua vez, me chamou para dar uma força na hora de buscar. Era um bruto velho, daqueles Mercedes que roncam mais que falam, mas estava inteiro. Até os pneus tinham calibragem boa. Só um detalhe me travou por dentro assim que encostei. O tanque de combustível estava estufado, quase cheio, e isso era o que diziam os ponteiros. Mas, na prática, não parecia certo. A oficina não tinha guincho na época, então o plano era dirigir o caminhão de volta devagar, acompanhando por trás com o carro do mecânico. Fizemos o sinal da cruz, como quem sabe que pode dar ruim. E eu sentei na boleia. Primeiros metros tranquilos. Motor meio engasgado, direção puxando um pouco para a direita, nada demais. Foi só depois da primeira curva, já no trecho de chão batido, que escutei o tal barulho. Parecia um estalo molhado, abafado, como se tivesse algo mexendo por dentro do tanque, bem no fundo. Na hora pensei que podia ser o combustível chacoalhando com alguma sujeira. Mas aí veio o segundo barulho, mais demorado. Um som que nunca devia sair dali. Era como um gemido, preso, grosso, longo, sem força, como se alguém tentasse falar debaixo d'água. Sabe quando a voz não sai de verdade? Aquilo era isso. Não alto, mas fundo. Eu travei os dedos no volante. Reduzi, encostei na beirada da estrada. O carro do mecânico parou atrás. Ele desceu, veio andando devagar. Perguntou o que houve e eu disse o que ouvi. Ele me olhou como quem não acredita, mas foi até o tanque comigo. Eu abri a tampa do respiro, aquela de alumínio na parte de cima. Saiu um vapor quente, com um cheiro que não se explica fácil. Nem só diesel, nem só ferrugem. Tinha algo mais pesado, parecia carne passada. Mas não era podre, entende? Era um cheiro úmido, encharcado de produto químico. Deu ânsia, mas fechei de novo. O mecânico disse que podia ser gás preso no fundo, algo acumulado. Mandou seguir, que lá no pátio ele dava um jeito. A estrada de volta teve silêncio, mas não o bom. Foi aquele silêncio cheio de coisa por baixo. Você sabe qual é. O tipo de silêncio que carrega. Cheguei a pensar em parar de novo, mas já estava no meio do caminho e, para falar a verdade, a vontade era largar aquele bruto ali mesmo. Só que, quanto mais eu dirigia, mais parecia que o tanque estava pesando. Não por fora, por dentro, como se carregasse mais que líquido. No último trecho, antes de entrar no bairro onde ficava a oficina, teve outro som. Esse mais claro. Um estalo, como se algo se soltasse lá dentro. Como se algo afundasse no líquido e depois parasse. E foi aí que veio o grito. Não foi um grito aberto, não. Foi abafado, como se saísse por dentro de um pano, mas não tem como descrever diferente. Foi humano, e não foi imaginação. O caminhão deu um solavanco, como se a marcha tivesse errado. Eu juro por tudo que parei ali por impulso. Desliguei, desci, fiquei de pé, olhando para ele como se fosse bicho. Um bicho parado, carregando alguma coisa que não devia. O mecânico parou de novo atrás de mim. "Você tá branco", ele disse. Eu nem respondi. Apontei para o tanque e falei: "Escuta, você mesmo." A gente ficou uns 20 segundos ali, só no silêncio, até que... nada. O caminhão parecia morto de novo, sem som, sem respiração. O mecânico riu. "Isso é coisa da sua cabeça, velho. Vamos embora." A oficina ficava numa rua de fundo, quase saída da cidade. Chegamos lá no final da tarde. Encostamos o caminhão no canto, deixamos ele desligado, tanque selado. Nem demos mais bola.
Na hora, parecia só uma história estranha de mais um caminhão abandonado. Mas no dia seguinte a coisa virou outra. O ajudante da oficina, um rapaz novo que fazia os trabalhos mais sujos, foi encarregado de esvaziar o tanque. Disseram que tinha que limpar tudo para testar o motor. Ele puxou as mangueiras, preparou o tambor e o diesel desceu grosso. Só que no meio do líquido caiu um negócio. Ploc. Era uma tira de pano. Mas não era qualquer pano. Era tecido grosso, enrijecido, como aqueles de calça jeans molhada e seca depois no tempo. E o pano estava escuro. Não sujo, escuro de origem, meio esverdeado, meio marrom, com uns pedaços de fio grudado. Quando puxaram o filtro da bomba, o mecânico parou com a mão no ar. Tinha mais coisa lá, coisa que não era do motor. Dentro do tanque tinha massa. Não sei explicar de outro jeito. Era como se fosse carne velha. Mas não tinha cheiro podre, como eu disse. Era química, dura, como se tivesse virado parte do metal, misturada ao diesel. A oficina, que até então estava cheia de conversa, ficou muda. Todo mundo sentia que aquilo era errado, que aquilo tinha sido colocado ali com um propósito. Um dos mecânicos mais velhos disse uma frase que ninguém esqueceu. Esse tanque aqui não foi feito só para combustível. Isso aqui foi soldado para esconder coisa. E foi quando chamaram a polícia. A polícia chegou antes do meio-dia. Primeiro veio uma viatura simples com 2 agentes da cidade. Depois, no fim da tarde, apareceu uma caminhonete preta com pessoal da perícia. Gente mais calada, que não olha muito no olho. Isolaram a área, cobriram o tanque com lona, fizeram fotos, colheram o líquido com seringa. Ninguém falou em voz alta o que era, mas a cara deles dizia tudo. No canto do pátio, eu fiquei só observando. Já não era mais sobre mecânica, era outra coisa. E por dentro, eu não conseguia parar de lembrar do som. Aquela voz, aquele grito afogado. Parecia gente tentando voltar do fundo. Um dos peritos conversou baixo com o mecânico-chefe. Ouvi só um trecho. Já vi isso antes, tanque adaptado, camada dupla, costuma ser usado em desaparecimentos. A palavra ficou no ar. Pesada. Nem precisava de explicação. No dia seguinte, um delegado veio conversar. Perguntou o que eu tinha ouvido. Eu falei do barulho, da sensação, da parada no meio da estrada. Ele anotou tudo sem levantar a cabeça. Depois agradeceu, mas não explicou nada. Disseram que iam levar o tanque para análise. Levaram o caminhão todo, na verdade. Subiram ele numa prancha e sumiram. Nunca mais voltou. Passou uma semana, depois 2. A oficina voltou ao normal, ou fingiu. O mecânico nunca mais comentou do caso. Mas o boato correu. Alguém da cidade disse que o caminhão tinha vindo de um leilão de apreensões no Mato Grosso. Veículo sem dono, sem placa limpa. Só chassi remarcado e papéis atrasados. Era o tipo de bruto que some de uma empresa e reaparece em outra. Como se fosse novo, só que cheio de coisa dentro. A verdade mesmo ninguém contou, mas teve um detalhe que não saiu da minha cabeça. E eu vou dizer aqui, mesmo que pareça exagero, um dos peritos, quando se afastou do tanque, falou para outro. Devia ter mais de um. O volume indica pelo menos 2, talvez 3. 2? 3 o quê? Corpos, pessoas. A gente não sabe. Só sei que era gente, que o grito veio de alguém e que aquele caminhão estava carregando mais do que diesel. Eu já transportei carga viva, carga fria, carga que não devia nem sair da cidade. Mas nunca senti o que senti ali. Não era medo de batida nem de falha no freio. Era medo de saber. Porque a gente vive na estrada achando que o pior está na curva, no morro, no ponte estreita. Mas às vezes o pior está quieto. Está debaixo do seu pé, dentro do tanque, te ouvindo respirar enquanto você gira a chave. Depois desse dia, eu mudei. Não mudei de profissão, mas mudei de olhar. Teve um mês, pouco depois do ocorrido, que eu precisei levar uma carreta com tanque duplo para o Maranhão. A viagem era longa. Parei numa lanchonete no meio do nada, encostei e desliguei o motor.
Foi quando o tanque deu aquele barulho de borbulho seco. Igualzinho. Meu sangue gelou. Desci na hora, fui ver. Era só ar entrando, normal. Mas meu corpo reagiu como se tivesse alguém lá dentro pedindo ajuda. Eu fiquei parado uns minutos. Não de medo, de respeito. Porque agora eu sei, alguns tanques não foram feitos para combustível. Foram feitos para esquecer alguém. Hoje em dia, cada vez que abasteço, eu escuto com atenção. Não o barulho da bomba, não o estalo da mangueira, mas o que vem depois, o silêncio que se instala quando o tanque enche. Porque tem um tipo de silêncio que só existe quando você tapa uma coisa viva. E é isso. É só isso. Mas, se um dia você ouvir alguma coisa estranha dentro de um tanque que devia estar vazio, escuta de novo. Pode ser só gás preso, ou pode ser alguém que nunca deveria ter sido posto ali. Faz 6 anos, e eu não entro mais em bairro com rua estreita, não manobro mais caminhão com criança por perto, e nunca mais dormi encostado no banco da boleia. Ficou tudo marcado. Não tem imagem, não tem som, não tem lembrança que apague o que aconteceu naquela manhã. Era para ser uma entrega normal. Rua de comércio apertado, num bairro de periferia de uma cidadezinha do interior do Ceará. Aquelas ruas cheias de barulho, de vida. Barulho de panela batendo, de menino correndo, de vizinha gritando: "Ô, dona Rita, pega a roupa que vai chover." E ali no meio, meu caminhão, quase do tamanho da rua. Eu sempre chegava devagar, desligava o som, olhava o canto do olho no retrovisor, porque sabia que tinha menino para todo lado, brincando com pneu, jogando bola, subindo na traseira. Era normal. Nunca me incomodou, não. Até achava bonito. Vida, criança correndo. Me lembrava da minha infância no interior, que foi curta demais. Mas naquela semana, tinha um menino só, diferente, não era como os outros, sabe? Ficava parado, sem brincar, não falava nada, só me olhava pelo espelhinho lateral. Toda vez que eu dava ré ou parava debaixo da árvore grande, era um menino magrinho, de cabelo bagunçado, olho fundo, devia ter uns 6, 7 anos, sempre de chinelo e camiseta larga. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o jeito que ele me olhava. Era um olhar direto, não era curiosidade. Era como se pedisse alguma coisa, como se eu tivesse que ver ele. Lembro bem da última vez. Ele ficou do lado esquerdo do caminhão, bem no ponto cego da lateral. Me encarou pelo espelho e eu lembro como se fosse agora. Os olhos dele estavam marejados, mas ele não chorava. A entrega foi feita cedo. 7 da manhã eu já estava lá. O rapaz do depósito me ajudou a descarregar os botijões de gás. Era coisa pouca. O problema foi na hora de sair. O carro de um morador fechava a rua. Tive que dar ré e aí começou tudo. Liguei o pisca, buzininha leve, devagar. Olhei os dois lados pelo espelho. Não vi ninguém. Repito, eu não vi ninguém. Soltei o freio, comecei a dar ré bem devagarzinho. Foi aí que veio o barulho, um estalo seco. Não foi pneu, não foi nada solto. Foi um som que o corpo não esquece. Pisei no freio na hora. Abri a porta num impulso, pulei do caminhão com o coração acelerado. Mas ninguém gritou, não teve grito. Teve silêncio. Um silêncio que me quebra só de lembrar. Depois, lá do canto da calçada, veio o choro abafado de uma mulher. Quando olhei para trás do caminhão, vi a cena que vai comigo até o fim da vida. Era ele, o menino, caído, sem força. O bracinho esticado ainda segurando o degrau lateral do caminhão. Tinha subido no ferro enquanto eu dava ré. Como fazem tantos meninos, como eu já vi fazerem 1000 vezes. Mas naquela vez, eu não vi. A rua ficou em choque. As vizinhas saíram correndo com a mão na boca. O homem do depósito caiu de joelhos. A mãe chegou depois. Ela não gritou, ela só olhou. E foi esse olhar que me destruiu. Veio gente, muita. Chamaram ajuda, polícia, ambulância.
Eu fiquei ali, em pé, sem conseguir dizer nada. A câmera da borracharia do lado captou tudo. Me mostraram depois. O menino aparece correndo, encosta no caminhão, sobe no degrau lateral, fica parado, olhando para a cabine, quase como se esperasse eu notar ele. Mas eu não notei. A rua estava clara. Eu juro, não tinha ninguém na hora que olhei. Mas a câmera, ela mostra ele. A mãe veio até mim no fim da tarde. Não falou alto, não me bateu, nem chorava mais. Só perguntou: "Você viu ele ontem, né?" A pergunta veio gelada. Porque sim, eu vi ele, parado no canto da rua, me olhando pelo espelho, e naquele momento eu entendi que não era para ele estar ali, mas ele estava pedindo para alguém ver, e eu vi, mas não fiz nada. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui olhar um espelho lateral do mesmo jeito. Nunca mais consegui confiar no silêncio, porque foi no silêncio que tudo aconteceu. A mãe não me culpou com palavras, mas o olhar dela, aquele olhar ainda mora comigo. Era um olhar cansado, como se ela já soubesse que ia acontecer, como se não fosse nem surpresa, fosse só tristeza acumulada. Eu queria dizer que tinha sido um acidente, que não dava para ver, que ele não devia ter subido, mas não falei nada, porque no fundo, essas palavras não servem de nada. A mãe de um filho não quer ouvir explicação, ela só quer o filho de volta. Depois daquele dia, deixei de fazer entrega em área urbana. Só aceitei rota de estrada, rodovia, cidade grande com pátio de manobra. Nada de bairro com viela, nada de rua onde criança joga bola. E mesmo assim, o barulho continua comigo. Aquele som seco. Já tentei de tudo para tirar da cabeça. Dormir com som ligado, andar com companhia, fazer terapia. Mas não passa. Eu sonhei com ele várias vezes. Nos sonhos, ele não fala nada. Só sobe no degrau, devagar, e me olha. Às vezes, sonho que o caminhão tá parado, e eu tô lá dentro, e ele aparece do lado da janela, como se pedisse, me vê, e eu me vejo preso, sem conseguir abrir a porta. Tem noite que acordo ofegante, com a mão tremendo, com o lençol encharcado de suor. E fico olhando para o teto, lembrando do que a mãe disse. Você viu ele ontem, né? Eu vi. E não fiz nada. Teve gente que me defendeu, colegas de estrada, diziam que era um absurdo, que o menino não devia estar ali, que a mãe devia ter cuidado. Mas esse tipo de defesa não ajuda, porque a culpa não é uma questão de lógica, é uma coisa que se agarra na gente e não solta mais. Eu fui até a casa da mãe um tempo depois, levei umas flores, bati palma na porta. Ela abriu, não sorriu, não me mandou embora, nem convidou para entrar. Ficou ali, de pé, olhou para mim e disse: ele gostava do caminhão. Dizia que queria ser como você. Aquilo me quebrou por dentro. Fiquei com as flores na mão, quis pedir perdão, mas não sabia como. Ela só abaixou os olhos e disse, bem baixinho: a gente pensa que vai ter tempo, né? Desde então, nunca mais estacionei perto de grupo de criança, nem em escola, nem em pracinha. Se vejo o menino correndo na calçada, eu paro. Mesmo que atrase tudo, mesmo que buzinem atrás, eu paro, porque sei o que é carregar um silêncio que não vai embora. Teve uma noite que eu parei num posto, lá pras bandas de Petrolina. Fiquei deitado no banco de trás da cabine, com a janela aberta e o calor do sertão entrando. Fechei os olhos e juro por tudo que é mais sagrado. Senti o caminhão balançar levemente. Leve, como se alguém tivesse subido no degrau. Abri o olho no susto, mas não tinha ninguém. Desci. Rodeei o caminhão. Nada. Mas o retrovisor estava torto. Torto para o lado de dentro. Como se alguém tivesse encostado. Talvez tenha sido o vento. Talvez não, mas aquilo me fez pensar numa coisa que carrego comigo desde aquele dia. Às vezes, a gente não vê. Não porque não quer, mas porque o mundo é rápido demais. E quem precisa de ajuda quase nunca fala. Hoje em dia, sou outro homem, mais calado, mais devagar. Carrego um retrato dele no fundo da carteira.
Não é foto oficial. É um desenho que a irmã dele fez. Tá torto, mal pintado, mas é ele. Ela me deu dizendo que ele já era motorista. E toda vez que eu sento na boleia, coloco esse desenho no painel. Não como homenagem, mas como lembrete. Lembrete de que até o menor degrau pode ser o último. E eu sei que talvez você, que está ouvindo isso agora, não entenda o porquê de eu ter vindo aqui contar. Mas eu precisava. Porque a pior coisa que tem não é o barulho do acidente, é o silêncio depois dele. Tava um calor que grudava a roupa nas costas antes mesmo de terminar de dar a partida no caminhão. Eu tinha feito 2 entregas cedo naquele dia, nada demais, e já estava pensando em almoçar quando um rapaz bateu na porta da cabine. Bem vestido, calmo e com aquele jeito de quem já sabia o que estava vindo pedir. Não era conhecido meu, mas parecia saber que eu era um dos únicos com baú refrigerado ali na região. Ele explicou direto. Precisava levar um caixão já lacrado de uma capela da cidade até o cemitério municipal. Uns 8, 9 quilômetros dali. Disse que era serviço simples, rápido, que o pagamento seria em dinheiro e adiantado. Só para garantir que ninguém ia desistir no meio do caminho. O jeito com que ele falou já lacrado me marcou. Não pela palavra, mas pela ênfase. Como se aquilo fosse me convencer mais do que me alertar. Aceitei, claro. Era um frete como outro qualquer e melhor pago que a média. Me passaram o horário e disseram para eu só encostar o caminhão na porta lateral da capela, sem buzinar, sem pressa. Que o pessoal já ia estar me esperando com o caixão pronto. Na hora marcada, cheguei. Uns 5 homens me aguardavam. Todos mais velhos, roupa social simples, olhar baixo, sem conversa. 2 deles entraram no baú comigo para ajudar a posicionar o caixão. Era pesado, mas foi colocado com todo o cuidado, travado com cinta, encostado no canto esquerdo. Tudo parecia normal, até demais. Não teve reza, nem despedida, nenhuma mulher, nenhuma criança por perto. Silêncio demais para o que se costuma ver em despedida. Foi isso que me deu o primeiro arrepio, porque silêncio em velório só quando a família quer esquecer o que aconteceu. Entrei na cabine, ajeitei os espelhos e peguei a estradinha de terra que levava até o cemitério. Chão batido, sol rachando o para-brisa e uma mata seca dos 2 lados. Foi ali, no primeiro 1,5 quilômetro, que eu ouvi. Achei que era coisa do baú. Madeira mexendo, alguma cinta solta. Segui. O barulho sumiu. Mais à frente, ele voltou. Igual. Ritmado. Não era arranhado. Não era batida de estrada ruim. Era algo tocando madeira. Com intenção. Como quem pede saída. Encostei o caminhão de lado. Desci com cuidado. A parte de trás estava trancada como deixamos. Nenhuma cinta solta. Nenhuma movimentação, nada. Subi de novo com o corpo meio travado, sentindo a nuca gelada mesmo no calor do meio-dia. Andei mais 2 quilômetros. O barulho recomeçou. Igualzinho. Toque, 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 toque. Dessa vez, não parei. Fui até o fim do caminho, como quem corre de alguma coisa dentro de si. Me convenci de que era coisa da madeira, ressonância do motor, sei lá. Cheguei no cemitério pouco antes da 1. O zelador, um homem miúdo com boné gasto e expressão queimada de sol, saiu da sombra da capela e veio me ajudar. Chamei também um dos homens que tinham me contratado. Ele já esperava por lá, de pé ao lado da grade. Na hora de descer o caixão, vimos a rachadura. Não era grande. Uma fresta só do lado esquerdo da tampa, como se a madeira tivesse forçado por dentro. Mas não estava ali antes. Eu tenho certeza, porque revisei tudo quando posicionei. O zelador olhou para mim, não disse nada. Nem o homem que me contratou. Foi só silêncio e aquela rachadura. Dava para sentir que o momento pedia mais do que palavras.
Um dos três sugeriu abrir por segurança. Foi feito ali mesmo, com chave que um deles trazia. A tampa soltou com facilidade e dentro não tinha nada. Nada, nem pano, nem almofada, nem aquelas alças de puxar, nem cheiro de nada, só o fundo cru da madeira e o som do nosso próprio silêncio. Eu travei. Olhei para o homem que me contratou. Ele ficou parado. Depois só disse: "A funerária deve ter trocado os corpos." Mas ele falou com uma calma que me deixou desconcertado. Como se já soubesse, como se não fosse novidade. Liguei para o número da funerária que ele tinha me dado antes, e a mulher que atendeu jurou que o corpo tinha sido preparado, vestido e colocado no caixão por 2 funcionárias e uma assistente social. Que tinha gente que viu, que não tinha como estar vazio. Foi aí que eu entendi que não ia ter resposta, porque nem a funerária negava que o corpo existia, e ninguém ali parecia surpreso com o fato de que ele tinha sumido. O zelador foi o único que disse algo que ficou na minha cabeça até hoje. "Isso aí ainda vai dar confusão." E foi embora. Ficamos eu e o homem do serviço, parados do lado de um caixão vazio, no meio de um cemitério pequeno, cercado de mato alto e cruzes tortas. Eu nem sei como o frete terminou, se levaram o caixão para dentro, se enterraram vazio, ou se deixaram por ali mesmo. Só lembro que voltei com a mão no volante tremendo, porque ali eu entendi que aquilo não era só um erro, não era troca, não era engano, era alguma coisa que não era para eu ter participado, mas participei, sem saber, sem querer, e até hoje eu não sei o que ou quem estava batendo ali dentro. Na volta para casa, eu deixei o rádio desligado. O barulho do motor sempre me ajudou a pensar, mas naquele dia ele só atrapalhava. Qualquer estalo do baú, qualquer pneu estalando no cascalho, parecia a batida de novo. E era assim que ela vinha na minha cabeça, sem susto, sem correria. Só aquele compasso certinho, como se fosse um pedido, calmo, repetido. Certo demais para ser coincidência. Fiquei uns 3 dias sem dirigir, e quando voltei, foi só com carga aberta, nada de porta fechada, nem freezer, nem geladeira, nem nada que tivesse tampa ou trava, nem mudança de gente desconhecida. Pode parecer exagero, mas quem escuta esse tipo de barulho vindo de dentro de um caixão e depois descobre que o caixão estava vazio, muda a cabeça. Muda mesmo. O que me tortura não é o que eu vi, é o que eu não vi. Porque se tivesse um corpo lá dentro, tudo bem, pelo menos fazia sentido, mas o que aconteceu ali não faz. Não tem explicação que feche a conta. E o que me trava até hoje é isso. É o vazio dentro do caixão. O vazio nos rostos dos homens que me contrataram. O vazio da fresta rachada que apareceu sozinha, como se tivesse força de dentro para fora. Você entende o que é isso? Um baú de madeira grosso, reforçado, preso com cinta, e ainda assim aparece uma rachadura por dentro, em linha reta. Foi força aplicada de dentro. Mas de dentro do quê, se o caixão estava vazio? Uma semana depois, eu fui sozinho até a funerária. Pedi para falar com a responsável pelo preparo do corpo daquele dia. Me disseram que ela estava de folga. Voltei 2 dias depois. Falei com ela. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, que ficou me olhando do outro lado do balcão como se já esperasse por aquilo. Perguntei do corpo. Ela confirmou. Era um homem de 67 anos, morador da zona rural, conhecido no bairro, com problemas de coração. Disse que o corpo foi entregue com documento, roupa de cerimônia e tudo. Aí eu perguntei se ela viu ele sendo colocado no caixão. Ela demorou para responder. Depois disse: "Vi sim, eu mesma ajudei." Mas o jeito dela falar foi mais para encerrar o assunto do que para confirmar. O tipo de resposta que não convida mais perguntas. E eu entendi. Tinha coisa ali que ela também não queria mexer. No mês seguinte, passei por aquela cidade mais 2 vezes. Em nenhuma delas vi qualquer comentário sobre confusão, erro ou denúncia.
Foi como se nada tivesse acontecido, como se um corpo tivesse sumido e ninguém tivesse dado por falta. Ou pior, como se alguém quisesse que ele sumisse. Fiquei pensando muito tempo em 1000 teorias. Que o corpo foi retirado antes do transporte, que eu fui usado só para encobrir um crime, que alguém usou aquele caixão vazio para mandar algum tipo de mensagem. Dessas que a gente não entende, mas quem está no meio entende bem. Mas o que mais me assusta até hoje é a possibilidade de que tinha alguém ali dentro enquanto eu dirigia e que não conseguiram sair, ou não deveriam sair. Você já parou para pensar nisso? Seja quem for que bateu, estava vivo? Se estava, como desapareceu? Se não estava, então o que era aquele som, certinho, forte, parecendo aviso? Porque não era barulho de madeira solta. Eu conheço aquele som. Eu trabalho com caminhão há anos. Era ritmo, era intenção, era alguém batendo ou alguma coisa. E não era desespero, era constante, como quem não grita, como quem espera. Depois desse dia, comecei a observar mais. Cada frete, cada cliente, cada rosto. Fiquei mais desconfiado. Já recusei entrega de urna lacrada. Já neguei frete de funerária quando percebi conversa atravessada. O que me pegou naquele dia não foi o medo. Foi a sensação de ter participado de algo sem querer. De ter sido a última peça de uma corrente que estava montada, só esperando alguém para carregar o silêncio. Porque é isso que ficou para mim. A sensação de que levei o silêncio de alguém até o fim da estrada. De que ajudei a enterrar um grito que não devia ter sido ignorado. E que todo mundo envolvido já sabia. Menos eu. O pessoal diz que a pior coisa é ver algo que não devia. Mas eu aprendi que tem coisa pior. É não ver. É ouvir. E seguir assim mesmo. Hoje em dia, quando paro em algum posto e alguém me pergunta se já transportei coisa estranha, eu respondo só com uma frase. Já levei um caixão que batia por dentro e quando a gente abriu, não tinha ninguém lá. Eu sempre deixo por isso mesmo. Não explico mais. Quem ri, que ria. Quem cala, esse entende. Porque tem história que não precisa de enfeite. Só de silêncio. O mesmo silêncio que estava naquele cemitério, naquele dia, cercado de cruzes tortas e mato seco. E toda vez que eu lembro, parece que ainda escuto. Tarde demais. Se essa história fez você olhar 2 vezes para a porta trancada aí da sua casa, já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, que aqui a gente compartilha os relatos que ninguém tem coragem de contar e que talvez você nunca tenha coragem de ouvir de novo. Mas vai ouvir. Porque é doente, igual a gente. Bem-vindo ao Diário de Terror. O assoalho de madeira rangia mesmo com o vento parado. Mas não era isso que me incomodava. O que me deixou com aquilo entalado até hoje foi o jeito que as coisas ali pareciam já ter acontecido. Como se eu não tivesse sido o primeiro a parar com o caminhão naquela casa. Nem seria o último. Foi no fim de setembro, num trecho de estrada velha entre Itatim e Milagres, interior da Bahia. Eu estava vindo de Jaguaquara, carregando vasilhames vazios de gás, e o motor já vinha dando sinal desde o início da tarde. Resolvi não forçar, porque naquela região, quando escurece, é o escuro mesmo que toma conta. E eu já tinha aprendido, do pior jeito, que não se insiste com estrada teimosa. Vi uma entrada de terra batida, cercada de plantação baixa. Parecia milho ou feijão já seco. Não era roça nova. No fundo do terreno, uma casa branca de telhado bem baixo e uma varanda estreita. Achei que dava para encostar ali e esperar o dia seguinte. Antes de buzinar ou descer, apareceu um senhor magro, camisa de manga comprida, mesmo com o calor, andando devagar do lado da casa. Só fez um gesto com a mão, como quem diz, pode vir, e sumiu para dentro. Encostei com calma, agradecido. 2 minutos depois, ele voltou, dessa vez com outro homem do lado.
mais velho ainda, arrastando uma sandália de couro com o calcanhar para fora. Me ofereceram água e perguntaram se eu precisava de ajuda com o caminhão. Falei que não, que só queria passar a noite e amanhã cedo ia chamar o mecânico da cidade vizinha. Eles assentiram com a cabeça e foi só isso, sem conversa demais. Na varanda tinham 3 cadeiras de madeira, daquelas que parecem feitas com a própria mão, de encosto largo e braços compridos. Estavam limpas, com as pernas arrumadas certinho no chão, como se alguém tivesse saído dali faz pouco. Mas os 2 homens, os donos da casa, não usavam elas. Um ficou em pé e o outro puxou um tamborete baixo, de 3 pés. Achei estranho. Na hora da janta, um terceiro irmão apareceu, mais quieto que os outros. Só me olhou, pegou um prato e se sentou no chão do lado da parede. A comida era simples, macaxeira cozida e ovo. Ninguém falou mais do que o necessário, só uma ou outra pergunta sobre a estrada. E pronto. Enquanto comia, eu não conseguia parar de olhar para as cadeiras. Elas continuavam ali, vazias, uma do lado da outra, como se estivessem esperando algo. Foi meio sem pensar. Depois que ajudei a lavar os pratos, dei uma espreguiçada na varanda e fui me aproximando da primeira cadeira. Não cheguei a sentar, nem encostar, mas foi como se tivesse ligado um alarme invisível. Um dos velhos se adiantou, bem calmo, e disse: "Essa cadeira tem hora, moço. Melhor não." Eu parei na hora, senti o recado. Voltei para o caminhão, ajeitei uma coberta no banco, fechei as portas só com a fresta de ar e fiquei ali tentando dormir. Demorou. O silêncio da roça é outro tipo de barulho. A gente acha que é bom, até precisar dele para se acalmar. Não me lembro bem da hora, mas foi no meio da madrugada que acordei. Não tinha luz acesa, só um vulto de lua atravessando os caibros da varanda. E foi aí que eu vi. Uma das cadeiras estava balançando, devagar. Não tinha vento. As folhas da planta perto do batente estavam paradas, e mesmo assim, o banco ia e voltava no ritmo de uma conversa muda. Pensei em sair. Pensar, eu pensei. Mas meu corpo ficou onde estava. A madeira da cadeira fazia um som seco, curto, e a cada rangido parecia que o tempo esticava um pouco mais. Quando parou, foi pior, porque o que veio depois foi um sussurro, pequeno, como se alguém estivesse falando dentro do ouvido de outro, muito perto. Não dava para entender o que dizia, mas era voz, ali fora, no meio da noite. Fechei os olhos com força e só abri de novo quando o sol já tinha começado a aparecer. Quando desci do caminhão, os 3 irmãos estavam varrendo o terreiro. Fingiram que nada aconteceu. Um deles me trouxe um café numa caneca velha, sem alça, e só disse: "Hoje é dia quente, melhor resolver cedo." Tomei o café, agradeci e fiquei ali uns minutos olhando para a varanda. As cadeiras estavam paradas, mas viradas, as 3, em ângulos diferentes, como se alguém tivesse acabado de levantar delas. Na segunda noite, eu não tentei dormir cedo. Aquela coisa da cadeira ainda estava comigo, não como susto, mas como peso. Não parecia ter sido para me assustar, parecia aviso, recado velho, daqueles que ninguém escreve, só vive. Passei o dia perto do caminhão, arrumando o que dava. Liguei para um rapaz da cidade que fazia manutenção. Ele apareceu depois do almoço, ajeitou umas peças e recomendou eu dormir mais uma noite por precaução. Os irmãos ouviram e só sentiram, como se já soubessem que eu não ia embora naquele dia. Não insistiram em conversa, não ofereceram nada. Só continuaram com a rotina deles. Limpeza, quintal, comida simples e pouco olho no olho. Na janta, notei uma coisa. Os 3 se sentaram no chão, mas de costas para as cadeiras. Como se virar para elas fosse falta de respeito ou medo. Não sei. Só sei que eu percebi e fiz igual. Dormir, eu não dormi. Fiquei deitado no banco do caminhão, com os olhos pro teto, ouvindo o que parecia ser nada. Mas aí veio. Primeiro foi um estalo, seco, como quando madeira racha devagar.
Depois, um arrastar, muito leve, como se alguém de sandália andasse devagar pelo alpendre. Pensei em abrir a porta. Pensar eu pensei, mas alguma coisa em mim travou, não de pavor, mas de entendimento. Aquilo não era para ser enfrentado, era para ser respeitado. Fiquei quieto. E então, escutei um barulho de corpo se sentando. A madeira cedeu. Depois outro, mais um, 3. Eu contei. 3 pesos desceram. O banco do caminhão tremeu sob meu corpo, não pelo som, mas pelo que aquele som carregava, como se a casa inteira respirasse por aquelas cadeiras. Não teve passo, não teve fala, só presença. Quando o dia começou a clarear, bem cedo, os irmãos já estavam varrendo de novo. Na varanda, as cadeiras estavam vazias, mas dessa vez tinha pó embaixo de 2 delas, como se tivessem sido arrastadas para frente e voltado para o lugar. Eles não disseram nada, e eu também não. Fui dar a partida no caminhão, e um deles, o que tinha sido o primeiro a me acenar 2 dias antes, se aproximou. Com calma, com aquele mesmo jeito que a gente só vê em quem já viu demais. Disse só isso: se algum dia voltar, moço, encosta o caminhão, mas não se senta, nem por costume. Elas lembram de quem sentou. Não olhei para trás, não buzinei, não agradeci, nem precisei. Peguei a estrada com um nó na garganta, como se tivesse deixado algo ali. Uma parte minha que quase sentou. E até hoje, quando vejo casa com cadeira na varanda, eu olho 2 vezes. Não pelo móvel, mas para saber quem está respeitando e quem vai esquecer de respeitar. Porque cadeira vazia em casa antiga, às vezes, não é convite, é aviso. E aviso dado naquela terra não se repete. Quando eu fecho os olhos e penso no som de um grito, o que me vem não é o barulho em si. É o baque que dá no peito, como se o grito batesse em alguma coisa dentro da gente e ficasse preso ali. Faz uns 5 anos isso. Um hospital velho, cidade pequena, fim de tarde. E eu estava só fazendo o meu trabalho. Fazia frete para uma empresa que alugava equipamentos hospitalares, cadeira de rodas, camas articuladas, suporte para oxigênio. Aquele tipo de coisa que a maioria das pessoas só vê de perto quando está num momento ruim da vida. Tinha descarregado tudo de manhã num hospital da capital e no fim do dia restava essa entrega numa cidadezinha perto de Piracicaba. Era para ser simples, parar no fundo do hospital, deixar 3 caixas grandes na entrada técnica e ir embora. Só que teve um atraso com outro cliente no meio da rota, e quando cheguei lá, já era quase escurecendo. O hospital era feio, antigo, uma estrutura encardida, manchada de umidade. Parecia mais abandonado do que funcionando. A entrada principal era toda de vidro sujo, mas o pedido pedia para deixar os equipamentos nos fundos, perto da rampa por onde passam as ambulâncias. Fui até lá. Ninguém apareceu para receber. Fiquei buzinando com o caminhão em ponto morto, até que apareceu um rapaz de uniforme cinza com crachá. Sem falar muita coisa, apontou o lugar onde podia deixar as caixas. Fui, deixei tudo certinho, assinei o formulário, tirei foto da entrega e subi de volta para a cabine. Até aí, rotina. Só que aí veio o que não estava no combinado. Eu já estava engatando a marcha para sair quando escutei alguém bater com força no lado do caminhão. Não foi batida agressiva, mas daquelas de quem precisa que você pare. Olhei para o retrovisor. Era uma mulher. Jaleco branco, cabelo preso num coque, prancheta na mão. Parecia médica ou enfermeira. Ela falou com autoridade. Disse que precisava de ajuda para descer uns equipamentos pela rampa lateral. O tom dela me pegou de surpresa. Não foi pedido, foi ordem. Só que não foi agressiva. Foi daquele jeito de quem já está acostumada a mandar em ambiente hospitalar. E eu obedeci. Desci do caminhão, perguntei o que era para fazer. Ela só apontou para frente,
onde começava a rampa que dava acesso aos corredores do hospital por trás. Disse que os equipamentos já estavam no fim da descida e que só precisava do caminhão lá embaixo para transferir. Nem pensei duas vezes. Entrei de novo na cabine e fui manobrando com cuidado. O acesso era apertado, mal iluminado, e a curva era ingrata. A mulher foi na frente andando rápido, só dava para ver o jaleco balançando. Ela não olhava para trás, e aí começou a me bater um desconforto que eu não sei explicar. Não era medo, era um tipo de estranhamento. Aquela parte de trás do hospital parecia parada no tempo. As lâmpadas do teto estavam falhando. Tinha infiltração nas paredes. Nenhuma janela, nenhum som. Só o barulho do motor roncando baixo e os pneus rodando devagar, fazendo eco nas paredes da descida. Eu olhava para os lados e não via ninguém. Nenhuma maca, nenhum profissional, nada. Era como se aquele pedaço do hospital estivesse desligado do resto. A mulher parou perto do fim da rampa, num ponto onde tinha uma porta de aço amassada e uma plataforma de cimento. Ela apontou para o lado e virou o rosto, como se dissesse, é aqui, mas sem falar nada. E foi nesse momento que aconteceu. Antes que eu pudesse engatar o freio, o grito veio de dentro do hospital, não de cima nem de um corredor perto. Era do térreo, logo abaixo, um grito de mulher. Um grito longo de quem estava apavorada. Não era dor, era desespero puro. Eu pisei no freio com tudo. O caminhão deu um solavanco e quase morreu ali. Meu coração veio na garganta. Virei o rosto para o lado da mulher e não tinha mais ninguém. Ela não estava ali. Não escutei passo, não escutei porta batendo, nada. Simplesmente sumiu. A respiração veio pesada. Eu tremi. Tentei olhar pelos espelhos, ver se ela tinha subido em algum lugar ou voltado pela rampa. Foi aí que eu vi, no espelho lateral, na parte de trás da cabine, o reflexo da janela. E nela, ela, a mesma mulher. Jaleco rasgado, cabelo solto, boca aberta num grito, os braços presos para trás. Ela estava na porta lateral do hospital, batendo com o ombro contra o vidro, gritando o mesmo grito. Mas ali, na minha frente, não tinha ninguém. Eu olhei para o banco do passageiro. Vazio. Desliguei o caminhão, saí correndo da cabine, sem nem fechar a porta direito. Fui até a entrada lateral. Nada. Porta trancada. Nenhum sinal de alguém. Nenhuma marca. Nenhuma voz. Fiquei parado ali uns segundos, sem saber o que fazer. A única coisa que ouvia era o barulho do motor ainda esfriando. Minhas mãos estavam geladas. Foi quando um segurança apareceu no corredor do fundo, fardado, com lanterna na mão. Ele me perguntou o que eu estava fazendo naquela área. Disse que era acesso restrito. Expliquei tudo. Falei da mulher, da rampa, do grito. Contei do reflexo no vidro. Ele escutou, meio desconfiado. Mas quando descrevi a mulher com mais detalhes, o jeito que ela andava, o tom da voz, o jaleco, ele empalideceu. Ficou quieto uns segundos. Depois falou só isso. Não era para você estar aqui. Vou verificar nas câmeras. E virou as costas. Eu fui embora. Não tive coragem de perguntar mais nada. Nunca mais aceitei entrega naquele hospital. Mas até hoje, toda vez que passo por uma descida apertada, com luz fraca e paredes manchadas, eu olho no espelho, não para ver o trânsito, mas para conferir se tem alguém no reflexo que não devia estar ali. Na estrada, a gente aprende que o retrovisor não serve só para ver o que ficou para trás. Às vezes, ele mostra o que a gente não viu de frente, ou o que preferia não ter visto. Depois daquele dia no hospital, fiquei dias sem dirigir. Falei que era gripe, dor no ombro, qualquer desculpa. Mas a verdade é que eu acordava no meio da noite com o som do grito na cabeça. Não era sonho, era lembrança. O jeito que ela apareceu, o tom seco da voz, o jaleco branco limpo e depois, no reflexo rasgado, com marca nas mangas como se tivesse sido puxado. Tentei racionalizar. Pensei em alucinação por cansaço, ilusão de ótica, luz batendo torta.
Mas quanto mais eu tentava achar uma resposta lógica, mais minha cabeça voltava para o detalhe do crachá. Ela usava um crachá. Eu vi, mas eu não li, não fixei o nome, nem o hospital. Era como se minha cabeça tivesse registrado só o objeto, mas não a informação. E isso me incomoda até hoje. Porque se eu tivesse lido, talvez eu soubesse se ela existia mesmo. Um mês depois, numa viagem até Campinas, aproveitei e parei numa padaria perto daquele hospital. Entrei, pedi um café e puxei conversa com o senhor do caixa. Perguntei, meio jogado, se o hospital ainda funcionava. Ele disse que sim, mas que algumas alas estavam interditadas porque o prédio era antigo demais. Aí eu falei da entrada lateral, da rampa. Disse que tinha feito uma entrega ali há pouco tempo. O homem olhou meio estranho, disse que por aquele acesso só entrava a ambulância e que tinham trancado as portas por causa de um caso que ninguém comentava mais. Eu perguntei qual caso era. Ele hesitou. Depois disse só: uns anos atrás teve uma funcionária que sumiu dentro do hospital. Estava de plantão. Sumiu entre um corredor e outro. Nunca mais apareceu. E completou, quase sussurrando: dizem que foi levada, mas ninguém viu, ninguém ouviu. Na hora, o café desceu amargo. Eu agradeci e fui embora. Voltei para o caminhão e fiquei parado um tempo com as mãos no volante sem ligar o motor. A rampa, o jaleco, o reflexo. Ela me pediu ajuda. Mas será que era ela? Ou alguém se passando por ela? Ou pior, será que ela tentou pedir socorro? E eu fui embora, deixando para trás a única chance que ela tinha? O segurança nunca me ligou. Ninguém da empresa tocou no assunto. Mas de vez em quando estou sozinho no caminhão, em algum canto afastado, o pensamento volta. O grito bateu na lataria. Isso eu nunca vou esquecer. E sabe o que mais me arrepia? Na hora que ela apareceu no reflexo, gritando, ela não estava olhando para o nada. Ela estava olhando para mim, como se dissesse: você viu, você estava aqui, você me deixou. Depois disso, criei um hábito besta, mas que me alivia. Toda vez que eu desço alguma rampa escura, em hospital ou não, eu olho para o espelho antes de sair. Não pelo medo de ver outra coisa, mas pelo medo de não ver. De ter alguém gritando bem atrás de mim e eu simplesmente não notar. Porque nesse mundo tem coisa pior do que ver o que não devia. É não ver o que precisava ser visto e carregar isso para o resto da vida.